Graça e paz, meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus é bom. Meus amados, aqui no 7º dia do nosso projeto Neemias, nessa campanha de bênção e de muita vitória, tenho certeza disso. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre Neemias, capítulo 2, no versículo 11 e 12. Nós vamos falar sobre a restauração da discrição na vida de um servo do Senhor. A pastora Rose vai estar dando uma saudação e lendo aqui, e a gente vai estar falando sobre a vontade do Senhor. Tem até uma recomendação aqui para você, ó. Bíblia de Estudo, a Mensagem, tá? Bíblia em linguagem contemporânea. Se você quer ter uma Bíblia boa para estudo, com letra legal, com boas referências, é uma excelente indicação para você, tá bom? Eu tenho, da Editora Vida, eu uso, tá? A graça e a paz, irmãos. Vamos ler então. O texto se encontra em Neemias 2, capítulo 2, verso 11 e 12. O negrito diz assim: vamos construir os muros de Jerusalém. Foi assim que cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias. Eu e alguns homens que estavam comigo nos levantamos no meio da noite. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. O único animal que tínhamos era aquele em que eu estava montado. Amém. Amém. Aqui fala exatamente o início do processo, onde Neemias começou a fazer aquilo que Deus tinha separado para ele fazer. E o que nós queremos falar com você, meu amado, é muito legal. Porque uma coisa é você chegar e começar uma obra. A outra coisa é você reconstruir. Quem já passou por reforma sabe que a gente precisa estar com muito pique, com muito ânimo, com muita coragem. Porque reformar, reconstruir é uma coisa. Construir não é fácil. Mas reconstruir requer até paciência, porque tirar entulho não é fácil. E Neemias não deixou o estado que a cidade estava desanimá-lo. Então ele continuou ali. No versículo 11 você vê ele saindo, verificando. Já fazia 3 dias que ele estava ali na cidade. Então ele já estava observando, já estava falando com um, falando com o outro, e com certeza, quando o irmão dele chegou lá no palácio do rei Artaxerxes e falou para ele que a cidade estava em verdadeiro estado de miséria, que as pessoas estavam passando necessidade, miséria, ele não encontrou pessoas entusiasmadas, ele não encontrou pessoas que estavam vibrando com a situação que a cidade estava, ele encontrou pessoas miseráveis. E por isso, ele precisou ver com os olhos dele, porque aquelas pessoas que estavam em estado de miséria, elas estavam falando de uma maneira muito intensa, porque quando a gente está passando por necessidade, a gente realmente lamenta, a gente realmente deixa a situação ser maior do que Deus quer que ela seja no nosso coração. Porque nós somos homens, somos falhos, então a gente sente na pele a dor da necessidade, e principalmente se for uma dor de miséria. Então ele conversou com as pessoas naqueles 3 dias, e no 3º dia ele foi fazer o levantamento de como é que estava a cidade. E o negócio estava tão feio que só passava em determinados lugares a montaria que ele estava. Rodou, atravessou. Quando ele fala dos portões que ele estava, das fontes que ele estava, a gente olhando geograficamente, a gente vai ver que ele deu a volta na cidade. E ele foi, e a palavra ainda diz que ele não permitiu que ninguém soubesse o que ele estava fazendo, qual era a obra que ele estava fazendo. Que ele só contou isso depois que ele olhou e falou assim, vamos começar a obra. Então eu quero dizer para você, meu amado, você não tem que ficar falando dos seus sonhos, seus projetos para qualquer um, não. Principalmente no meio de pessoas desanimadas, miseráveis. Porque quem está na miséria só vai ver miséria. Ele precisou chamar aquele povo em um lugar e dizer para eles, vocês não estão vendo a situação que vocês estão vivendo? Nós estamos passando vergonha. Aí que ele foi contar para as pessoas o que Deus tinha feito, o que Deus tinha falado, o que Deus tinha permitido. Então, é hora da gente aprender
A gente está aqui para motivar, a gente está aqui para levantar, a gente está aqui para despertar a vontade de trabalhar nas pessoas. E tomar muito cuidado. Que você vê, ó, ele tomou todo o cuidado do mundo. E lá na frente ele ainda teve que enfrentar ainda Tobias, Sanbalate e Gesem, que eram opositores à obra de Deus ali naquele lugar. Então, cuidado, viu? Com quem você abre seu coração, com quem você abre a sua necessidade, com quem você conta seus planos e projetos de trabalho. Conte para o Senhor, como Neemias fez. Ele contou para Deus, ele pediu para Deus, ele exclamou para Deus, ele suplicou para Deus e alcançou a bênção do Senhor. Eu quero orar por você, que vai continuar suplicando, que vai continuar orando e não vai ficar entregando para Satanás aquilo que Deus colocou na sua mão. Lembre-se, confie no Senhor, conte para Ele suas necessidades e Ele vai te abençoar. Amém, querido? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar, Pai amado, o pedido de cada pessoa que está aqui conosco. Cada um que está nessa campanha, os pedidos pessoais e os pedidos pela nossa igreja, pelos projetos da igreja, eles sejam abençoados, principalmente, Pai amado, esses que são pessoais. Entra, Deus, com sua provisão. Entra, Deus, com o seu cuidado. Entra, Deus, com a sua vontade. Por favor, papai. E nos permite, Pai, a termos discernimento de com quem conversar, quando conversar, como conversar, que nós tenhamos discernimento de observar as situações antes de declarar aquilo que vamos fazer ou aquilo que precisamos fazer. Então, por favor, entra no coração e traz um sentimento de confirmação, como o Senhor fez no coração de Neemias. Coloca lá, Pai amado, no nosso coração a certeza de que esta campanha, de que este projeto vai mudar a história de uma nação. A nação chamada família, a nação chamada igreja, tudo em nossa volta. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo. Abençoo esse 7º dia de campanha. Amém. Deus abençoe. E até o nosso 8º encontro. Deus o abençoe, querido.